CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. A página para preparação do nosso ambiente, do livro Vida Feliz, uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal que se fixa na lembrança do sofrimento, experimentando e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Senhor Jesus, Mestre querido, abençoe o dia de hoje, que o Senhor possa iluminar o nosso irmão que vai fazer a última palestra do ano. Que o Senhor possa iluminar a todos os nossos irmãos que estão assistindo essa live em suas casas. Abençoe os lares, abençoe os hospitais, os irmãos que estão em situação de rua, que vivem aparentemente solitários. Que a falange da CEIP, esses irmãos amigos, possam iluminar a todos nós, criaturas no processo de evolução. Ó Pai, sustenta-nos nas provas da vida, nos dê força e coragem para conseguirmos cumprir a nossa programação aqui na Terra. Obrigada, Mestre, por mais um dia de existência nesse planeta e pela oportunidade que todos nós aqui tivemos de reencarnar. E para os nossos irmãos desencarnados também, muita luz, muito consolo, muita esperança e auxílio daqueles que trabalham na seara de Jesus, os obreiros da vida eterna. Graças a Deus. Graças a Deus e uma boa noite para todos nós. Boa noite a todos. Quero desejar um feliz ano novo, com muita paz, muito amor, muita alegria, muita saúde, principalmente. Aproveitar a oportunidade para agradecer a Selma e ao Ricardo a oportunidade que estão me dando do trabalho no bem. Tá? E quero falar também que a música que eu vou tocar agora, eu estava realmente na dúvida que música tocar para o dia 30. Fui deitar preocupada com isso e acabei sonhando. Sonhei que eu estava tocando esta música. Então, é a música que no dia de hoje eu presentei a todos. Tá? Feliz Ano Novo.
Queridos amigos, muito boa noite. Aqui estamos nós, mais uma vez, para participarmos desse trabalho tão importante, que é o estudo do Livro dos Espíritos, que vem sendo promovido pela Casa Espírita da Ilha de Paquetá, né? E ficamos muito gratos pela oportunidade de participar desse trabalho, como disse, e que possa esse trabalho dar continuidade, ter a sua continuidade no ano que se avizinha, né? Daqui a 2 dias estaremos no novo ano, 2021, um ano de muita esperança para todos nós, esperança de alcançarmos o controle dessa doença que nos deixa a todos muito inseguros neste momento da nossa encarnação. Mas, de certa forma, a lição da noite de hoje, ela nos traz um pouco de tranquilidade e contribui para essa esperança de que eu estou falando. Porque nós estamos tratando nesta noite de um tema que está no Livro dos Espíritos, entre as questões 55 e 58, que é que diz respeito à pluralidade dos mundos. Embora ela também seja tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, né? Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos ver como é que esses assuntos são tratados nesses 2 livros da doutrina espírita, né? 2 livros básicos da doutrina espírita. Na questão 55, a conclusão a que Kardec chega após o questionamento que ele faz aos espíritos é de que são habitados todos os globos que se movem no espaço. E o homem terreno está longe de ser, como se supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, todos os mundos são habitados. Né? Todos os mundos que estão no espaço são habitados. E a gente pode dizer assim, mas como é que isso pode ser possível, né? É claro que a vida em cada um desses mundos que estão no espaço é diferente da vida que nós temos aqui na Terra. Até porque as condições que existem nesses diversos mundos são diferentes de um mundo para outro mundo, né? Mas Kardec, comentando essa questão, Kardec salienta que isso acontece porque foi Deus que povoou o mundo. E a ideia de Deus é justamente que haja vida em todos os mundos, haja vida em todos os lugares. Se nós acreditássemos que só houvesse vida aqui no nosso planeta, nosso planeta, seria duvidar da sabedoria de Deus, né? Com que finalidade Deus traria vida só para o nosso planeta? Hoje, quando nós olhamos o cosmos, né? Quando olhamos o universo, nós vemos a infinidade de mundos, a infinidade de astros que povoam o universo. E hoje já há uma certa tranquilidade da ciência em que existem outros mundos com características, inclusive, iguais à da Terra. Né? Características iguais à da Terra. Assisti a um filme essa semana que está lançado aí no cinema, lançado no streaming, né? Um filme com um ator famoso, que é o George Clooney, falando sobre o Sol. O nome do filme é O Sol da Meia-Noite, né? Que mostra lá uma posição catastrófica da Terra. Né? É uma coisa que os espíritos não confirmam, essa extinção do nosso planeta por um cataclisma, né? Os espíritos não confirmam isso. Não confirmam, dizem que as mudanças do nosso planeta vão ser de ordem moral e vão se operar sem essas mudanças bruscas. Mas, de qualquer forma, no filme, né, que é assim, ele traz um pouquinho do que a ciência pensa no dia de hoje, no filme, a população terrestre, diante das condições de inabitabilidade da Terra, elas vão se mudar para um outro mundo. E nesse outro mundo, inclusive uma das luas lá de um planeta, as condições são interessantes porque o aquecimento é de dentro para fora, não é como nós aqui, o aquecimento aqui é do Sol para nós, né? Esse outro mundo de dentro para fora. Então,
São ideias que a ciência hoje tenta comprovar e que estão nesse filme para a nossa reflexão. Eu não vou dar mais spoiler do filme, não, porque afinal o filme está lançado agora e certamente muitos de vocês não assistiram, principalmente aqueles que gostam de ficção científica. Mas o que eu quero ressaltar é que hoje a própria ciência já conclui que a vida está presente em vários mundos. E os filmes que se produzem, a literatura que se faz hoje em torno do tema, vai sempre apontando nesta direção. Existem lugares onde nós vamos encontrar vida. Aliás, desde a minha época de mais jovem aí, quando nós tínhamos lá Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, sempre a ciência procurando nos mostrar, né, o avanço dessas ideias. E antes disso, né, os mais antigos aí leram Júlio Verne, e Júlio Verne já apontava sobre uma série de também de avanços científicos, como tem um livro chamado Da Terra à Lua, o nome do livro do Júlio Verne. Então é isso, meus amigos, a ciência não cessa de nos mostrar que a lógica, né, cada vez mais confirmada pelos fatos científicos, nos diz que existem outros mundos. Daí ser muito tranquila essa resposta da questão 55. É fácil da gente aceitar, porque a ciência está confirmando tudo nos dias de hoje. Então, todos os globos que se movem no espaço são habitados. Como são habitados? Bem, aí vai depender das condições de cada globo, né? Então, esta é a ideia. Então, não foi por acaso que Jesus disse que havia muitas moradas na casa do Pai dele, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse, inclusive, é o título do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí, comentando esse título, Kardec chama a atenção de que a casa do Pai é o universo. Então, no universo, existem muitos mundos. Essas palavras de Jesus, a gente precisa entendê-las também em dois aspectos. Elas podem dizer respeito, né? A morada das moradas na casa do Pai pode dizer respeito a uma ideia de materialidade, quer dizer, estamos vendo o universo materialmente falando, né? Estamos vendo, portanto, os diversos mundos, estamos vendo os planetas aqui do Sistema Solar, estamos vendo vários astros de outras galáxias. Hoje a ciência já nos permite ter esse conhecimento. Então, podemos enfocar essas moradas do ponto de vista material, né? E podemos enfocar essas moradas do ponto de vista espiritual. É o que Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo. A possibilidade de enfocarmos essas moradas da casa do Pai do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Bom, do ponto de vista material, essa situação que nós nos encontramos. Estamos encarnados. Quando nós desencarnamos, nós vamos passar para uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz assim: independentemente da diversidade dos mundos, isso é no segundo item do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. O que é a erraticidade? Algumas pessoas podem ficar em dúvida. O que é erraticidade? Talvez o termo não fosse muito adequado, mas Kardec não tinha, na época dele, as obras que nós temos hoje. Nós não tínhamos os testemunhos que nós tínhamos hoje dos espíritos, né? Hoje nós temos Nosso Lar, né? André Luiz nos contando como é o mundo espiritual. Nós temos toda a obra, né, de Manuel Filomeno de Miranda, no mesmo estilo, de Carlos Bacelli, pelo Dr. Inácio Ferreira, né, pelo Carlos Bacelli. Nós temos, então, vários livros, Luiz Sérgio, né, os livros de Luiz Sérgio, nos dando a ideia de como é o mundo espiritual.
o célebre livro Voltei, do irmão Jacó. Então, hoje nós temos uma literatura vasta que testemunha a existência dessa vida na erraticidade. Mas Kardec não tinha essa facilidade. Em 1857, ele cunhou esse termo errante, erraticidade para espírito errante. O espírito errante não é aquele espírito perdido, não. É aquele espírito que está, portanto, numa condição de necessidade de reencarnar. Né? Questão 226 do Livro dos Espíritos, Kardec, na sua nota, diz assim: com relação ao estado em que se acham os espíritos, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, nós, então, somos espíritos encarnados, errantes, isto é, sem o corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, a condição de todos nós quando desencarnarmos, ou espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Acredito que nenhum de nós seja espírito puro. Claro, isso é uma brincadeira, é claro que nós não somos espíritos puros. Porque se nós fôssemos espíritos puros, nós estaríamos encarnados aqui na Terra apenas em missão. E o único espírito puro que nós temos notícia de que encarnou na Terra em missão foi o nosso querido Jesus. Né? Missão atribuída por uma comunidade de espíritos angelicais que se reúnem periodicamente aqui nas cercanias do nosso planeta, da cercania do nosso mundo. Está no livro A Caminho da Luz. Logo no início do livro A Caminho da Luz, o Emmanuel, que é o autor do livro, né, nos dá a ciência de que há uma comunidade de espíritos angélicos e puros, né, angélicos e puros, que se reuniram 2 ocasiões aqui nas cercanias da Terra. A primeira dessas ocasiões foi para promover a criação do planeta, arquitetar como seria a criação do planeta, as condições que o planeta necessitaria ter para que pudesse abrigar a vida humana. Foi a primeira vez. A segunda vez que essa comunidade se reuniu, e vale dizer, comunidade de espíritos puros e angélicos, como diz lá o Emmanuel, né? Dentre eles, nosso querido Jesus, segunda vez que eles se reuniram, foi justamente para decidir quanto à vinda de Jesus para nos exemplificar a lei de Deus, porque o mundo vivia cego, né? Vivia consumido pelas paixões materiais. Então era necessário que alguém viesse e desse uma diretriz para o mundo. E Jesus veio nos dar essa diretriz. Então ele vinha em missão. Um espírito puro, portanto, que não tinha necessidade de encarnar aqui, porque já é um espírito puro, como está dito aqui, né? Não precisava mais de encarnação alguma, e ele veio para nos dar nos exemplificar a lei de Deus. Então, nosso querido Jesus é um espírito puro. Então, nós não somos espíritos puros, evidentemente, todos nós ainda somos espíritos errantes. Espíritos ainda que estamos em busca da perfeição espiritual, estamos em busca da pureza espiritual. E vamos conseguir isso gradativamente. Então, meus amigos, a ideia de erraticidade é essa. A erraticidade é o lugar onde os espíritos errantes, aqueles espíritos que ainda precisam de encarnações para progredir, vão continuar se preparando para novas encarnações. Né? Nós estaremos nesse meio quando desencarnarmos. Né? Isso nos dá uma grande esperança, né? Porque a gente sabe que numa encarnação a gente não consegue realizar tudo aquilo que gostaria. Né? Se eu tivesse a cabeça, o pensamento que tenho hoje, já com as reflexões que pude adquirir ao longo da minha caminhada, eu tivesse essas reflexões quando eu tinha lá meus 20 anos de idade. Não que eu tivesse feito bobagem, graças a Deus eu sempre fui muito bem assistido, espiritualmente, quero dizer, né? Mas se eu tivesse já o conhecimento que tenho hoje da doutrina, eu teria, provavelmente, cometido menos erros, menos falhas que possa ter cometido ao longo da minha existência. E assim é com todo mundo, né? No calor da juventude, das paixões, a gente diz coisas que às vezes não quer dizer, a gente tem ações que não gostaria de repetir.
Então, acredito que todos nós, isso faz parte do estágio evolutivo em que nós nos encontramos, e todos nós, mais maduros, se tivéssemos mais madureza quando éramos mais jovens, teríamos menos do que nos ajustarmos com relação ao nosso progresso espiritual. Mas, meus amigos, então, com relação a... Então, concluímos, então, que podemos enfocar o tema sobre dois aspectos, o aspecto material e o aspecto espiritual. No aspecto material, né, nós vemos que há uma classificação dos mundos, que está lá no item 4 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa classificação parte de mundos primitivos, que são aqueles mundos onde a alma humana faz as suas primeiras encarnações, mundo de expiações de provas, que é o mundo onde domina o mal, a Terra vem sendo anunciada como um mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, nos quais as almas ainda têm de expiar, aurir novas forças, as almas que ainda têm de expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então a coisa fica um pouco melhor no mundo de regeneração, mas ainda assim, no mundo de regeneração, essas almas, elas vão, ainda vamos ter a presença do mal nos mundos de regeneração, né? Mas em menor quantidade. É como se no mundo de expiações e provas o mal predominasse, ou houvesse o domínio do mal. No mundo de regeneração, o equilíbrio entre o bem e o mal. E nos mundos ditosos ou felizes, o bem sobrepuja o mal, né? Finalmente, a última classificação são os mundos celestes ou divinos, que são a habitação de espíritos puros, né? Nós ficamos sabendo, então, que a Terra é um mundo de expiações e de provas. Está se transformando num mundo de regeneração. Nós sabemos que grande número de espíritos de outro mundo vieram renascer aqui na Terra para dar continuidade ao seu progresso espiritual. São espíritos que habitavam em Capela. Quando Capela começou a chegar a uma evolução espiritual, né, onde o padrão vibratório do planeta começou a se transformar, para uma vibração mais depurada, uma vibração melhor, esses espíritos não puderam ficar encarnados em Capela e vieram reencarnar na Terra. Quer dizer, quando Capela foi passar de mundo de expiações de provas para mundo de regeneração, os espíritos que não conseguiam acompanhar o padrão vibratório do planeta vieram reencarnar na Terra, que estava se transformando de mundo primitivo em mundo de expiações de provas, para que continuarem o seu progresso evolutivo. E, né, um novo mundo primitivo, né, teria sido criado. Isso nos foi dito por Geraldo Lemos Neto, que foi um confrade que conviveu muitos anos com o nosso querido Francisco Cândido Xavier, e que agora, nas suas palestras, vem nos revelando várias coisas que o Chico disse a ele. E isso eu achei muito interessante, o que ele falou. Falou, inclusive, numa palestra para a nossa Casa Espírita, feita agora no final do mês de outubro, né? Na nossa casa, quem tiver interesse, é só olhar no YouTube, lá no site da nossa casa. Ele fala que existe um mundo primitivo chamado Quiron. Pela primeira vez, alguém deu nome a esse mundo, né? Esse mundo chamado Quiron é o mundo para onde aqueles que não têm condições de permanecer, os espíritos que não têm condições espirituais de permanecer na Terra, vão ser atraídos para este novo mundo, para que lá continuem a sua encarnação, o seu progresso evolutivo. Então, Quiron seria esse mundo onde aqueles que não conseguirem permanecer aqui na Terra, que vai ser mundo de regeneração, deverão ser situados para prosseguirem na sua encarnação. Seriam, então, os exilados da Terra, né? Esses que vão para Quiron, né? E a Terra, então, mundo de regeneração, e Capela, então, mundo ditoso ou feliz. Essa é a ideia, né? Agora, já disse antes, né?
O Livro dos Espíritos confirma. Questão 56. A constituição física dos diferentes globos não se assemelha de modo algum, né? A constituição física lá de Capela não é exatamente igual à da Terra, nem a da Terra é igual exatamente à de Quiron. Os diversos mundos que existem não são só esses 5 mundos que existem no universo. Nós estamos falando desses 5 mundos aqui, né, que, pelo que entendi da palestra de Geraldinho Lemos, depois vocês confirmem lá, esses 5 mundos serão geridos, né, serão governados por Jesus. Então, Jesus não tem só a governança da Terra, teria também a governança de Capela e a governança de Quiron, né? Essa situação de Jesus como mundo, como espírito puro, né, governador espiritual da Terra, alguns acham assim, então Jesus foi criado já puro, espírito puro, perfeito. Não, negativo. Não existe isso. Nosso Pai, nosso Deus, Criador de todas as coisas, ele nos criou a todos iguais, só que em momentos diferentes. E Jesus é um espírito certamente com mais idade do que todos nós e que fez a sua evolução espiritual em outro lugar, em outro conjunto de mundos, e chegou à condição de espírito puro, quando cada um de nós vai chegar também um dia. Estamos ainda possivelmente muito distantes, mas todos seremos espíritos puros um dia da nossa jornada. Então é isso. Na questão 57, né, Kardec chama atenção para o fato de que é natural que as condições físicas sejam diferentes nesses diversos mundos, né? E Kardec confirma isso. Agora, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que nós estamos falando de forma humana, né? Então, as condições vão ser diferentes de lugar para lugar, mas não seremos todos seres humanos. Teremos diferenças, mas não seremos completamente diferentes, né? Os que estivermos no mesmo patamar evolutivo, não seremos diferentes. A gente vê muitos filmes aí de ficção científica, os alienígenas, como eles chamam, com aparências horrorosas, muitas vezes. Pessoalmente, eu não acredito, e os espíritos confirmam isso, né? Nós temos sempre forma semelhante. As condições que nos diferem vão dizer respeito à matéria do mundo a qual nós estamos nos vinculando. É isso que a gente precisa entender. Questão 58, a conclusão de Kardec é de que é bem possível que os mundos mais afastados do Sol tragam em si mesmo as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Acabei de falar aí desse filme novo, né? Justamente o mundo lá para onde a vida humana vai se transferir é um mundo onde existe calor que vem de dentro do planeta, dentro do mundo, e não de um sol externo, né? Batendo aí. Vejam que os espíritos não dizem, não batem martelo, dizendo que é assim, mas é bem possível, é uma possibilidade aproveitada, então, aí pela ficção científica, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né, lá no item 9 do capítulo 3, os espíritos nos detalham de algumas características que existem, né, nesses mundos superiores. Eles dizem assim, nos mundos que chegarão a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas da vida na Terra. Eis algumas de suas características. Primeiro, a forma corpórea é sempre a humana, que eu acabei de falar para nós aqui, né? Mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Quanto mais evoluído o espírito, mais a forma humana será embelezada, aperfeiçoada e purificada. O corpo, segundo a conclusão lá que Kardec chega, nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, né, às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Uma situação como esta que nós estamos vivendo, então, de pandemia, um vírus que devasta a espécie humana nesse momento,
Num mundo mais evoluído, ele não se propagaria, né? Porque o corpo não estaria sujeito às doenças ou deteriorações que a matéria que hoje que nos envolve, né? Nosso corpo hoje provoca. Mais um ponto aqui que está lá nesse mesmo item, tem 8, né? Aliás, 9, né? Do capítulo 3 do Evangelho. Mais apurados os sentidos, são aptas percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. Né? É assim, né? Quanto mais evoluídos nós vamos ficando, menos materializados nós vamos ficando. Quando a gente estuda o perispírito, né? Porque a gente sabe que nós somos resultantes da união de 3 corpos: o corpo físico e o corpo espiritual. Espírito e corpo físico. E entre os dois, um corpo com a matéria intermediária entre a materialidade do corpo e a pureza do espírito, nós temos chamado perispírito. Né? O perispírito não se separa do espírito. A gente, quando desencarna, a gente perde o corpo, mas o perispírito vai conosco, integra o nosso perispírito. Então, quando a gente vai evoluindo, essa parte material do perispírito, que fica ligada ao corpo, se nós estamos indo para um mundo mais evoluído, essa materialidade do perispírito ela fica mais sutil, fica mais purificada. Se nós estamos indo para um mundo mais atrasado, ela vai ficar mais densa para se adaptar ao corpo daquele lugar mais atrasado para onde nós estamos indo. É isso que está falando aqui, né? A leveza específica do corpo, mais apurados sentidos são aptas percepções, que neste mundo a grosseria da matéria é obsta. Quer dizer, como nós estamos num corpo mais purificado, nosso perispírito está mais purificado, nosso corpo é mais purificado, a gente tem sentidos mais apurados. É isso que ele está dizendo aqui, né? A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade. Né? Então, é o que os Espíritos nos dizem. Quanto mais a gente vai se purificando, menos obstáculos a matéria vai nos impondo e a gente vai conseguindo levitar. No livro Nosso Lar, para aqueles que já leram, lá pelo final do livro, se não me engano, até no último capítulo, o André Luiz, depois que visita sua família, depois que ajuda aquele companheiro que o substituiu no lar, né? Casou-se com a sua esposa, né? O Ernesto era o nome desse companheiro, né? Depois que ele ajuda o Ernesto, que estava doente e tudo mais, então, depois que ele mostra realmente a sua transformação, o ciúme dele, né? Deixa de exercer influência sobre ele, que ele consegue se harmonizar com toda a sua família. Ele que tinha ido caminhando, né, penosamente de nosso lar até a terra, até a casa dele aqui na terra, ele volta levitando. Né? Observem isso, aqueles que já leram o livro Nosso Lar. Né? Quer dizer, é a purificação do espírito. O espírito vai se libertando daquelas inferioridades que ele foi juntando ao longo da sua jornada. Né? Outra coisa que nesse item 9 do capítulo 3 nos é dito, né? Os homens conservam os traços de suas passadas migrações. Quer dizer, os traços, né? As características da sua personalidade, das suas existências anteriores. E se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram. Né? Porém, irradiando uma luz divina, transfigurado pelas impressões interiores, estarão sempre elevados. Então, os homens
os seres humanos vão se mostrar uns aos outros como foram conhecidos. Normalmente, aquela forma que mais marcou a encarnação deles. Nós sabemos que Emmanuel teve várias encarnações posteriores à de Públio Lentulus, quando ele foi um senador romano, né? Teve várias encarnações. Mas o nosso querido Emmanuel se apresenta para nós como senador romano, embora já tivesse sido padre em várias encarnações. Ele poderia se apresentar como padre Manuel da Nóbrega, né? Padre Damiano, como Nestório, o escravo, mas ele se apresenta como o senador romano Públio Lentulus. Eu acho que é aquele momento em que Jesus marcou efetivamente a vida daquele espírito. Foi o momento em que ele conheceu Jesus e a mensagem de Jesus ficou marcada nele. No caso dele com Emmanuel, por ele não ter aproveitado aquele momento. E daí para frente ele se dedicou inteiramente à divulgação da doutrina cristã. Né? Mas é isso. Dr. Bezerra, provavelmente, quando se apresentar para nós, vai se apresentar do jeito que nós o conhecemos. Né? Com barba, né? Aquela barba grisalha, aquele jeito que nós o conhecemos. Eurípides Bassanufo, com o seu bigodinho, seu jeito elegante. Né? Sobre Bezerra, inclusive, a gente não encontra uma fotografia, uma pintura, nada que mostre Bezerra sem barba. Se Bezerra se apresentar sem barba, realmente ninguém vai conhecê-lo. Né? Tem um amigo muito comum, talvez até esteja nos assistindo, muito querido, né, que talvez esteja nos assistindo, que ele fez uma pesquisa sobre Bezerra, falou para mim: Afrânio, coisa incrível, eu não consegui uma fotografia de Bezerra que ele não tivesse barba. Aí eu perguntei para ele: daí, o que você concluiu? Provavelmente ele já nasceu de barba, Afrânio. Essa foi a história que ele contou para nós, é claro, em tom de brincadeira, né? Então é isso, meus amigos. Ele se fez registrar o tempo todo de barba. Agora imagine se no mundo espiritual ele se apresenta sem barba. Nós não vamos conhecer, né? Agora, no item 12 ainda desse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, falando sobre os mundos felizes, que são os mundos que se seguem aos mundos de regeneração. Não estamos falando de mundos celestes, não. Mundos ditosos ou felizes. Né? É o que vem logo depois de regeneração. Passa a ser a nossa próxima meta quando a gente conseguir chegar à condição de mundo de regeneração. Eles dizem assim, que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. Né? Então, a imparcialidade de Deus continua existindo para todos nós. Deus não vai tomar partido por um ou por outro. Ele é imparcial. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Nós estamos com as mesmas facilidades para chegarmos a esses mundos. Fá-los partir todos no mesmo ponto, e a nenhum dota melhor que a outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Né? Então, esse progresso espiritual, essa evolução espiritual que temos que fazer, depende de nós. Né? E nós vamos conseguir chegar a esta evolução espiritual, cada um de acordo com a sua velocidade, né? A sua determinação. Mas todos chegaremos. Né? É isso que a gente precisa ter ciência. E do ponto de vista material, acho que essas são as observações que nos cumpre conhecer. Agora, com relação às dimensões espirituais, aquelas que nós temos na erraticidade, né, vai variar de acordo com a evolução espiritual de cada espírito desencarnado. Né? Se ele se acha mais ou menos desprendido da matéria, o espírito vai se vincular a uma região ou a outra região. No mundo espiritual, gente,
as regiões não são geográficas, como a que nós temos aqui, quando nós estamos no planeta Terra, né? Neste mundo que nós estamos vivendo. Hoje, por exemplo, se nós quisermos ir a um outro continente, nós podemos ir de avião, ou podemos ir de navio, né? É uma coisa geográfica. A gente sabe onde está a América, nós estamos na América do Sul, mas sabemos que ao norte nós temos a América Central e a América do Norte, e nós temos vários países na Europa, né? Nós temos vários países na Ásia, na Oceania, né? Então, é uma coisa geográfica. No mundo espiritual, a coisa não funciona assim. Essas regiões, elas ficam de acordo com a densidade espiritual dos espíritos que a procuram. Você é atraído, você se sente bem naquela região com a qual você sintoniza. É isso que acontece, né? É isso que acontece. No mundo espiritual, nós temos, o Emmanuel diz no livro Religião dos Espíritos, na página 220, que temos num espaço incomensurável mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficina, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Então, temos vários tipos de mundos no mundo espiritual. O Emmanuel nos coloca dessa forma, né? E no mundo espiritual, nós temos aí, com base na obra de André Luiz, a gente pode chegar à conclusão que existem pelo menos 7 regiões onde se situam as diferentes colônias, as diferentes cidades, né? Onde nós fazemos a nossa estadia enquanto na erraticidade. Então, a erraticidade seria composta por diversas regiões que o nosso companheiro Mário Frigeri, no livro As 7 Esferas da Terra, menciona nesse livro que nós estamos falando, As 7 Esferas da Terra. Segundo o Mário Frigeri, que faz a pesquisa dele com base no livro Nosso Lar, né? Não apenas Nosso Lar, com base na obra de André Luiz, ele diz que são 7 essas esferas. Nós temos as trevas, que seriam as regiões de maior sofrimento, né? Regiões espirituais de maior sofrimento. Temos o abismo, né? O abismo são regiões dentro das trevas, né? Também de muito sofrimento. Essas 2 regiões são chamadas de subcrostais, quer dizer, que estão abaixo da terra. Estão abaixo, portanto, dessa superfície onde nós caminhamos. Isso vai bem com aquela ideia de inferno, né? Que o inferno fica embaixo e o céu fica em cima. Não, a coisa não funciona assim, né? Não é exatamente assim. Não existe uma região determinada. Existem várias regiões, né? Várias cidades, várias localidades nessa região das trevas. Nós temos a crosta, terceira esfera, onde nós nos conduzimos, e onde nós temos muitos espíritos desencarnados, convivendo com os encarnados. Não é todo mundo que desencarna e chega no mundo espiritual, e chegou no mundo espiritual, imediatamente acorda, toma consciência de que está desencarnado e vai imediatamente encontrar seus afetos, vai imediatamente retomar a sua vida. Não é assim que funciona, não, gente. Isso funciona para aqueles espíritos que se desmaterializam, quer dizer, que desmaterializam bem o termo, que se desapegam da vida material. Porque quem está apegado à vida material tem uma enorme dificuldade no mundo espiritual de compreender que já desencarnou. Normalmente ele fica ali ao lado das pessoas a quem amou, quer falar com elas e não consegue. Então é um sofrimento até que ele seja socorrido. O livro Nosso Lar, logo no primeiro capítulo, André Luiz narra essa saga dele, essa dificuldade dele para entender o que está acontecendo com ele. E olha que André Luiz, posso dizer, foi um espírito bom, foi
um médico dedicado, portanto, a fazer o bem, né? Então, vamos lá. Trevas, abismo e crosta. São as regiões mais atrasadas, nessa ordem. Treva, abismo e crosta. Acima da crosta, nós temos um umbral, que é aquela região onde grande parte de nós fica esperando as condições necessárias para que possamos ir para uma região mais elevada. Esse umbral, ele tem faixas, tem um umbral grosso, que é aquele mais perto da Terra, um umbral médio e um umbral propriamente dito, que é o que fica mais próximo da primeira esfera mais evoluída, que é a esfera de arte, cultura e ciência. Acima da esfera de arte, cultura e ciência, a esfera do amor universal, e acima da esfera do amor universal, a esfera diretora do planeta. 7 esferas, portanto, nos fala o nosso querido André Luiz na sua obra, e o nosso Frigeri nos traz estas regiões. Então é isso, meus amigos. Podemos enfocar as muitas moradas na casa de meu pai, a pluralidade dos mundos habitados, desta forma, do ponto de vista material, ou do ponto de vista espiritual, que é isso que nós estamos vendo agora. Né? Então, essas cidades espirituais a que estamos nos referindo existem nas diversas esferas. As cidades, né, as colônias, estão nas diversas esferas. Tanto existe na região das trevas, como existe na crosta, como existe no umbral, né? Como existe também nas esferas mais evoluídas. Então, nas diversas esferas, nós vamos ter essas regiões onde as pessoas vão se encontrar de acordo com as suas densidades vibratórias. No livro, o Chico Xavier, no livro A Terra e o Semeador, na página 153, diz assim: nosso lar é o retrato de muitas colônias que nos aguardam, mas não é propriamente o retrato único, porque possuímos, além da Terra, além da vida física, muitas e muitas cidades de natureza superior e outras de natureza inferior, a que chegaremos inevitavelmente segundo as nossas escolhas e méritos neste mundo. Então, o Chico lembra que nosso lar não é a única colônia. As pessoas podem ter ficado com essa impressão. Quem lê o Nosso Lar vê que o livro foi escrito na época da guerra, né? Então, Segunda Guerra Mundial. A todo instante chegavam notícias da guerra. E as pessoas, poxa, mas peraí, Nosso Lar fica aqui sobre o Brasil, aqui sobre a cidade do Rio de Janeiro. Como é que a gente está recebendo espíritos que estão desencarnando lá na Europa? E aí foi apenas uma questão para que nós entendêssemos como as coisas funcionam no mundo espiritual. Mas é claro que naquelas cidades lá da Europa, sobre Paris, sobre aquelas cidades todas, sobre Londres, aquelas cidades todas que estavam sendo bombardeadas, estavam sendo atacadas, existem cidades espirituais que recolhiam os espíritos que tinham desencarnado durante a guerra, né? Isso é claro que é assim, né? Assim como aqui no Brasil, nosso lar não é a única colônia, né? Nós temos Alvorada Nova, sobre o estado de São Paulo, né? E outras colônias que nós vamos descobrindo a proporção que nós vamos vendo. No livro Voltei, o irmão Jacó, que é o autor, nos fala sobre uma colônia espiritual situada em esferas mais elevadas. Nas esferas mais elevadas. Aí o irmão Jacó dá um panorama de como é essa colônia espiritual. Ele diz assim: a estrada que percorria marginava-se de flores, algumas delas como que talhadas em radiosa substância, o que convertia a paisagem numa cópia do firmamento. Árvores próximas pareciam cobertas de estrelas. A que país fora eu arrebatado pela morte? Pergunta o irmão Jacob. Teria subido a terra até o céu? Ou teria o céu baixado para a terra? Né? Então vejam que bonito, né, meus amigos? Quanto mais evoluídos vamos ficando e os mundos que nós habitamos vão chegando, mais nós vamos percebendo a beleza da criação de Deus. Então, meus amigos, que esta mensagem da noite de hoje seja para todos nós uma mensagem de esperança para que nós
prossigamos superando as dificuldades para que possamos, desta forma, nos aproximarmos das belezas que nos aguardam na nossa jornada. Que continuemos nos esforçando por fazer o bem, que continuemos aproveitando as oportunidades que nos têm sido dadas nessa encarnação, pelo conhecimento da doutrina espírita, que nos auxilia a compreender o papel que devemos desempenhar diante dessa pandemia e diante das dificuldades que colhem os semelhantes, os nossos semelhantes, mais necessitados ainda do que nós. Então, devemos aproveitar essas oportunidades, porque certamente quando chegar o momento de retornarmos ao mundo espiritual, vamos retornar numa condição melhor do que a que tínhamos quando aqui chegamos. E, definitivamente, para encerrar na nossa mensagem da noite de hoje, eu queria trazer para vocês uma mensagem de André Luiz, é do livro Vivendo o Evangelho, esse livro aqui, ó, é o volume 1, é a lição número 30, aborda esse tema, né? E ele vai falar sobre um mundo feliz. Ele diz assim: sem miséria e sem dor, mas com justiça e esperança. É tudo que a gente quer, né? Um mundo que não tenha miséria, que não tenha dor, tenha justiça e tenha esperança. Eu podia parar a mensagem aqui, que eu acho que a gente já teria alcançado o objetivo. Mas vamos ver o que André Luiz fala para nós mais. Sem avareza e sem vingança, mas com bondade e perdão. Sem inveja e sem desventura, mas com fraternidade e paz. Sem guerra e sem dureza, mas com harmonia e tolerância. Sem doença e sem desespero, mas com alegria e ânimo. Sem incredulidade e sem prepotência, mas com fé e calma. Sem aflição e sem conflito, mas com serenidade e paciência. Sem esperteza e sem mentira, mas com respeito e verdade. Sem rispidez e sem negligência, mas com brandura e trabalho. Sem preguiça e sem orgulho, mas com disciplina e humildade. Sem abatimento e sem mágoa, mas com coragem e misericórdia. Sem egoísmo e sem ódio, mas com caridade e amor. Não sei se vocês repararam, mas ele passa sempre de duas características negativas que normalmente nós temos nessa faixa evolutiva que nos encontramos e conclui com duas características que nós devemos ter em oposição àquelas que hoje temos. E aí ele termina dizendo assim: este é o perfil de um mundo feliz. Observe que é simplesmente a aplicação do Evangelho, que a doutrina espírita lhe ajuda a compreender e vivenciar. Para que a Terra um dia seja assim, basta que você siga as lições de Jesus, sem comodismo e com perseverança. Então, esse panorama do mundo feliz depende de nós, meus amigos. Depende que nós sigamos as lições de Jesus. Como ele diz, sem comodismo e com perseverança. E tenho certeza que todos nós estamos nos esforçando nesse sentido e rogo ao Pai que possamos continuar estimulados para assumirmos e realizarmos os compromissos que firmamos ao reencarnar. Que o ano de 2021 possa ser um ano de muitas realizações espirituais para todos nós. Possamos ter a consciência que a lição nos dá de que uma situação espiritual melhor só depende de nós. Depende da nossa perseverança, depende do nosso esforço, depende da nossa sintonia com o bem e certamente teremos o apoio, o amparo dos amigos espirituais. Desejo a todos boas festas, já que estamos tão próximos da passagem de ano, e que 2021 possa ser um ano de realização das nossas esperanças. Muita paz a todos. Fiquem com Deus, os meus amigos da Ilha de Paquetá, esse cantinho tão gostoso do Rio de Janeiro. Graças a Deus. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Após a palestra do nosso irmão Afrânio, onde ele nos presenteou com o tema Pluralidade dos Mundos,
Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Fechemos nossos olhos, respiremos lenta e profundamente, para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade da nossa reencarnação, que possamos abrandar nossos corações, que possamos sentir sua presença amada e pacificadora. Apesar de tudo que passamos, nós cremos na imortalidade da alma e da nossa existência, pois temos a plena certeza de que estás sempre ao nosso lado. Aproveitemos para agradecer também a Deus, a Jesus, a nossa mãezinha amada Maria, por termos conseguido chegar a mais um fim de ano, pois tivemos e continuamos tendo um ano muito atípico, que nos proporcionou muitas mudanças e oportunidades de unirmos nossos corações e também aumentarmos a nossa fé. Graças a Deus, graças a Jesus, e agradecemos a todos que participaram desse estudo, encarnados e desencarnados. Uma boa noite. Afrânio, muito obrigada por essa excelente palestra, né? Que é a nossa última palestra do ano. Foi maravilhosa. E até o próximo ano, se Deus quiser, assim permitir. Tenho certeza que virá muitas palestras e você fará parte. Vamos fechar nossos olhos, agradecer nosso Mestre Jesus por esse ano de palestras, apesar de difícil, mas a tecnologia nos permitiu estar todos juntos, né? Que eu quero pedir aos nossos irmãos, vamos pedir pelos doentes, pelas pessoas que estão nos hospitais, vamos fazer nossa vibração positiva, né, pelas pessoas que estão com Covid ou com outras doenças, pensar também nas famílias que estão com doentes em casa, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, pedir a falange do Dr. Bezerra de Menezes, a falange do Dr. André Luiz, que possa abençoar todos os nossos irmãos doentes, para que eles possam sair dessas vitoriosos. Os nomes são Cátia das Graças Gomes Teixeira, Marcílio Teixeira, Márcia Teixeira, Catarina dos Santos Teixeira, Joana Darque de Souza, Ireni Gomes da Silva, Adalci Paz de Oliveira Guimarães, Dione Nogueira Santos, Pedro Paulo de Souza, Marco Antônio de Miranda, Maria Brandão de Miranda, Leandro Guimarães Bezerra, Thaisa Bransquinusti, Camila Brunsquinusti, Ana Clara Brunsquinusti, Maria Luísa Bruns Gomes, Suzana Aparecida Bittencourt, Cirlei Maria de Deus, Anabete Braga da Silva, Odilon Bezerra Pinto, Eleanor Grace Paquinusti, Isabel da Luz. Peço a Jesus, nosso Pai, que olhe por todos os nossos irmãos que estão nessa lista, que eles possam ser abençoados. Espera aí que tem mais aqui. Antônio da Costa, Antônio Carlos Coutro, Eneside Souza Guimarães, Itacira Gomes Pereira, Elza Abranches, Vânia Barbosa da Silva, Maria de Jesus Nogueira, Mateu Parquinucci, Pilar de Carvalho Pumar, Terezinha Maria Assis Silva, Geni de Clara e Silva, André Ricardo Gomes Guimarães, Iana Lourenço Pereira, Nízia Maria Moraes, Luiz Simões de Almeida, Cauã Duarte, Lourdes Nogueira, Selma Aparecida Coutro, Antônio Ricardo, Cátia das Graças, Rosângela, Luciana Braga, Ismael da Cruz Furriel, Clara Nogueira, João Luiz Rego, Guimarães, Rosângela Guimarães, Luciana Braga Palma, Ismael da Cruz Furriel, Clara Nogueira, João Luiz Rego, Valéria Guimarães, Cristina Costa, Jupiara de Araújo, Ivonete dos Santos, Eliane Souza, Marília, Clarice, Guimarães Penteado, Vânia Lúcia de Carvalho, Antônio da Silva Costa. Senhor, Mestre Jesus,
Muito obrigada, meu Pai, por essa reunião de hoje, e assim finalizamos a nossa última palestra. Peço que permaneçam em nossos lares com as suas vibrações, com as suas luzes, aos espíritos de luz que possa sempre nos amparar. Olhai pelos nossos doentes, olhai por cada lar, Senhor. E assim eu dou por encerrado essa noite de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. Nízia, vamos tocar mais uma música pra gente, que é a última do ano, e até amanhã no sarau. Tudo bem. Além das pessoas. Até amanhã não, até depois do sarau, gente. Aquela caneta favorita Bem, eu agradeço, né? É a última palestra do ano. Deixa eu tirar aqui o som da Nisa, que está dando eco. É a nossa última reunião do ano. Agradeço o Afrânio pelas palavras, que foram uma palestra muito interessante, muito instrutiva, né? Que todos os nomes lidos pela Kátia recebam nossas maiores vibrações de amor, de carinho, que eles possam ter um ano de 2021 melhor do que foi esse ano de 2020.
porque se esses nomes estão aqui presentes, porque realmente estão necessitados da nossa vibração. Então, que nós tenhamos um ano de 2021 com muita saúde, com muito trabalho no bem, muito trabalho na caridade, e que nós possamos realmente ter um ano de 2021 melhor do que foi esse ano de 2020. Nos deixou um legado muito bacana, que é as nossas lives, as nossas reuniões virtuais, e se Deus quiser, nós possamos, ano que vem, dar prosseguimento a esse trabalho, enquanto o nosso normal não virá realmente normal. Enquanto a nossa casa está fechada, que o mentor espiritual seja sempre nossos protetores mesmo, e que nós possamos, Senhor Jesus, estar sempre na seara do bem, sempre na seara do amor. Eu vou abrir o microfone da Nízia primeiro, para a Nízia fazer as considerações finais. Fique à vontade, Nízia. Gente, boa noite. Muito obrigada por toda a oportunidade do trabalho também, agradecer a sempre. E desejar a todos um feliz ano novo, com muita paz, muita saúde, muito amor. Boa noite. Kátia, suas considerações finais. Kátia, o seu microfone está fechado. Eu não sei se foi eu que fechei aqui, foi você aí. Abriu agora? Abriu. Eu pensei que tivesse sido você. Então, eu queria agradecer, porque apesar das dificuldades que todos passamos, né, a internet nos permitiu nos encontrarmos e ser um consolo, né, ser um alívio para nossas almas, poder estar essas horinhas juntos, né, durante as palestras, durante os estudos, nossos estudos semanais, as palestras de sábado, é sempre gratificante, né? E ano que vem que possamos continuar, né? Nós vamos continuar, se Deus quiser, com essas palestras, que é sempre um conforto aos nossos corações. Eu só tenho a agradecer que todos tenham um bom final de ano, que todos tenham uma noite tranquila, né? Em família e sempre se cuidando. Fiquem em casa, usem máscaras, até isso tudo passar, né? Porque aí passa mais rápido. Todo mundo se cuidando, passa mais rápido e a gente se encontra mais rápido. Então é isso. Bom final de ano para todos e até o próximo ano, se Deus quiser. Eu queria pedir desculpa, eu me atrapalhei nos nomes aqui, mas é porque eu li uma última lista que não era para ler. Eu tinha que ter começado por outra, mas eu acho que eu li o nome de todos. O importante é a intenção que foi para todos, né? Todo mundo recebeu a vibração, todos os nomes foram lidos, e tenho certeza que a falange do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, ao mentor da CEIP, tenho certeza que vai olhar por cada lar e abençoar cada família, não só as que estão ali, mas de todo o planeta, de todo o mundo. Muito obrigada por tudo e até o próximo ano, se Deus quiser. Até o sarau da Nízia, né? Seu microfone, agora é o do Ricardo. Amanhã nós temos... Deixa eu fechar o teu aqui, que como está tudo aberto, deu muita microfonia. Amanhã nós teremos o sarau espírita com a nossa querida Nízia Maria, às 7h30, neste canal aqui. Estão todos convidados a prestigiar a nossa irmã, que tocará músicas lindíssimas. Eu vou fechar agora meu microfone, abrir o microfone da Nízia para ela falar. Eu quero ouvir o Luiz também, tá? Não quero só a Nízia, não. Quero ouvir o Luiz também. É só felicitar um bom ano novo, agradecer a Deus por tudo. E mais nada, saúde para todos. É o que eu desejo. Falou? Nízia, quer falar, Nízia? Quer falar? Eu já falei, já desejei feliz ano novo. Então vai dar microfonia. Vamos fechar e finalizar aqui. Tchau, boa noite a todos, fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem,
ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.